o grande problema da nossa geração, que se acostumou com grandes níveis de unção, é que a gente deixa escapar, a gente deixa vazar de nós. Nós somos vasos de barro, carregando, sim, tesouros do céu. Mas esses vasos de barro, sem glória nenhuma, sem honra nenhuma, às vezes eles crescem, né? Eles se acham alguma coisa, né? Porque eu sou muito ungido, eu sou muito santo, eu sou muito especial, eu sou muito sobrenatural, né? Muito poderoso. E numa dessa, se enche tanto com essa soberba, com essa altivez, que quando vê, não tem espaço para mais óleo, para mais tesouros do céu. Você está cheio de si mesmo. E achando que é muita coisa, né? Como foi escrito aqui. A gente recebeu só azeitona e a gente tá achando que a gente tá abafando porque recebeu azeitona. Azeitoninha, né? Tem um banquete e a gente só recebeu a pequena dose da azeitona. Uma pequena azeitona, um pequeno tira-gosto, né? E a gente já tá lá se achando, né? E a gente cresce tanto de altivez e soberba interior que não cabe unção do céu mais dentro de nós, né? Agora, somos vasos de barro. Que glória há num vaso de barro? Não sei, mas a gente encontra. A gente encontra um jeito de se gloriar no vaso de barro. Que vergonha, né? Mas acontece, né? E aí a gente perde níveis e níveis e níveis de unção. Porque a soberba é como se fosse uma rachadura nesse vaso de barro. Entende? A altivez é rachadura no vaso de barro. A falta de fé é rachadura no vaso de barro. Só que agora a gente entra num ponto mais importante ainda, né? A falta de zelo é rachadura. A falta de zelo. Que a falta de zelo é assim, você está ganhando, ou nós estamos ganhando algo muito precioso. A unção do céu é algo que não se compra, não se produz. É o céu que te entrega, é o céu que te dá. Você recebe do céu algo que é feito com substâncias celestiais. E você recebe. E o que você faz com isso? Foi uma bênção o culto de ontem, foi uma bênção. Quando Deus quiser, Deus me abençoa de novo. E você não vai zelar pelo que você acabou de receber. As substâncias dos céus, substâncias celestiais, acabaram de te tocar. E elas foram feitas para procurar teus ossos e perseguir teus ossos e ficar nos teus ossos, como em Jeremias. É nos ossos, um fogo nos ossos, um fogo nos ossos, um fogo nos ossos. Mas às vezes o fogo nem consegue chegar nos ossos. Ele pega assim aqui na pele e escorre. Ele nem penetra, nem entra aqui, ó. Não entra. E sabe por quê? Porque a gente às vezes tá com tanta falta de zelo, com tanta tipo assim, glória a Deus, foi uma bênção. O culto foi, ó, não sei se como é que as pessoas às vezes falam, né, aqui no Brasil, não sei se o céu desceu, se a igreja subiu. É até uma música, né? Letra de uma música. Né? A coisa estava misturada, céu e terra, muito poderoso. A substância do céu passando pela nossa pele. Mas a gente lida com isso como se fosse assim, qualquer coisa. Qualquer coisa, uma falta de zelo. Uma falta de considerar isso como muito precioso. A falta de depois ter fome e sede de falar, pai, sabe aquela unção que me visitou ontem? Eu quero experimentar ela de novo hoje. Aí os religiosos, não, mas hoje é segunda-feira. Hoje a igreja até tá fechada, você vai fazer o quê? Não, hoje não dá.
Hoje o Senhor não vai te tocar, a igreja está fechada, hoje não tem culto, hoje não tem programação. Vai orar, vai ler a Bíblia que tá bom. Não, tenha fome, tenha sede mesmo. Fique enlouquecido com essa unção, porque enquanto você busca ela, enquanto você honra a unção que o céu escolheu te dar, ela começa a entrar pelas camadas da pele, começa a passar pela estrutura da musculatura, começa a correr nas suas veias, começa a banhar seu cérebro, seus pensamentos, seus neurônios, começa a tocar sua boca, sua língua, começa a trabalhar e a transformar os alvéolos da sua respiração no seu pulmão, começa a entrar para dentro dos seus pulmões e sua respiração começa a ser diferente. É meio polêmico, mas sabe quando às vezes o Senhor usa alguns ministros para assoprar, por exemplo, sobre a vida? Tem gente que crê, gente que não crê, tudo bem, fique tranquilo, né? Mas talvez você seja surpreendido um dia aí, um homem de Deus, uma mulher de Deus sopra e você vai ver o céu descer sobre a sua vida, né? Mas parece que, né? Qual é o sentido de soprar, né? Por que sopra e o reino de Deus vem, né? Porque entrou a presença de Deus, tocou os pulmões, tocou o fôlego de vida. E agora quando você respira, o que você está fazendo é liberando aquela fornalha que está dentro de você. É um fogo que está dentro de você, que sai pelos seus olhos, sai pela sua respiração, sai pelo seu toque, porque está na sua pele, mas está nos seus pulmões também. Então no ar que você, puxei o ar que estava fora entrou, já se misturou aqui, com a fornalha que queima dentro de mim. E agora quando eu soltar o ar, já não é mais ar, só o ar da terra. Passou pela fornalha, passou pelo fogo que queima aqui dentro. E aí quando sai, já sai com o toque do céu. Porque a unção, ela quer ir lá no profundo. Mas não quer ficar só nos órgãos, não. Ela quer tocar seus ossos. Ela quer ir lá no tutano, sabe? Na parte de dentro dos seus ossos. É ali que ela quer ficar, sabe por quê? Porque ali ela é intocável. Você não consegue tocar nela e tirar ela de você. Ninguém pode chegar ali e arrancar o que está no tutano dos seus ossos. Ai, poderoso, né, gente? Isso é tão maravilhoso. A gente começa a falar desse poder de Deus, dessa unção maravilhosa. E o Senhor é tão generoso que Ele já nos coloca, sabe, no ambiente de liberação dessa unção. E essa unção começa a ficar disponível aqui, através das minhas palavras. Já começa a fluir. É chamas de fogo sendo atiradas. E aí, quem quiser receber, é só se abrir para receber. Isso é maravilhoso. Não custa um dinheiro, não custa nada, na verdade. Custa tua fome, custa você querer. Custa você querer. Se você quiser, aleluia. O Senhor veio para gerar fome e sede em nós, né? O Sermão da Montanha, né? Ele fala muito sobre isso. O que você quer? Porque bem-aventurados serão esses que querem, que estão pagando preços. O que tem sede, fome de justiça, o que é perseguido, né? Perseguido porque está pagando preço. Então, em toda a Bíblia tem ali uma mensagem de esforço. Não o esforço do seu próprio braço, mas o seu querer. Esse é o esforço do reino. Esse é o esforço que o reino valoriza. Qual o esforço, Mari? Do meu braço? Não. Do seu braço o reino despreza.
O esforço que o reino corresponde é o esforço do seu querer, ter fome, sede, desespero, 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 desespero de buscá-lo e de recebê-lo. E isso é honrar a unção que recebemos. Entende? Lá no começo, né, eu estava dizendo sobre a falta de zelo, que a falta de zelo é uma rachadura no vaso de barro. A falta de zelo é uma rachadura no vaso de barro. O vaso de barro que carrega tesouros do céu, mas começa a vazar por essas rachaduras. A falta de zelo é uma dessas rachaduras que um vaso de barro pode sofrer, né? Então, o que faz agora? Sela a rachadura, fecha ela, fecha. Se eu tinha falta de zelo pelo que o Senhor estava derramando, agora não tenho mais. Agora eu entendi, então agora eu vou buscar como se fosse realmente a coisa mais importante da existência da minha vida. Sabe aquele que fala, o reino é como aquele que encontrou a pérola de grande valor. A pérola de grande valor. Ele encontrou um terreno com tesouro. E ele vai e vende tudo para conseguir comprar aquele terreno, porque ele entendeu que naquele terreno é que está escondido, está guardado o seu verdadeiro tesouro. Então não importa, ele tinha porco, ele vende os porcos. Ele tinha gado, ele vende o gado. Ele tinha campos já pronto para colheita, ele vende. Ele tinha uma casinha, ele vende. Ele vende tudo que ele tem as roupas do corpo, ele vende. Porque ele entende, eu finalmente encontrei algo de extremo valor. E não tem nada que eu possua que tenha mais valor do que aquilo que eu acabei de encontrar, o tesouro do céu. Esse é o reino de Deus. Mas olha como nesse contexto há um esforço. Ele vende tudo que ele tem para conseguir comprar aquele terreno. Ele não tem as coisas que ele tinha antes e mais o terreno com aquele tesouro. Não, foi preciso abrir mão, foi preciso uma escolha, foi preciso deixar para trás as coisas que ele tinha antes. Sabe o que isso quer dizer? Que ele entendeu que ele precisava ter fome, sede, desespero. Quem que vende tudo que tem? Quem vende tudo que tem? Senão aquele que entrou em profundo e extremo desespero. Mas é esse desespero que nós não temos. Rachadura no vaso de barro. Nós não temos o desespero. Não temos. É tipo, se rolar, rolou. Se Deus abençoar e for um culto poderoso, amém. Se não for, tudo bem. Eu volto para casa mais cedo, pego uma pizza, vou comer, durmo. Segunda-feira já tá aí mesmo, tem que entregar um projeto, tem que resolver um negócio pro meu chefe, tem que levar meu filho no médico, eu vou viver minha rotina. Não vendeu nada para comprar o tesouro. Não fez nada, não tava em desespero nenhum. Era tipo, tanto faz como tanto fez. Se vier, tá bom. Se não vier, também tá bom. Não vai fazer falta. Como não vai fazer falta? É o tesouro maior da sua vida, é a pérola de grande valor. Como assim não vai fazer falta? Então você não conheceu o Deus que eu conheço. Como que ele não vai fazer falta? Como que Deus não vai fazer falta na sua vida? Como? Desespero, geração do desespero. Entende? Selem as suas rachaduras no vaso de barro. Para de permitir que a unção que vem na sua vida escorra e vá embora. Primeiro você tem que reter ela. Você tem que permitir que ela penetre tão profundo que ela entre lá no tutano dos seus ossos. Lá na parte mais profunda, interna dos seus ossos.
Não tem nada mais resguardado do que o tutano dos nossos ossos. É camada sobre camada, sobre camada, sobre camada, sobre camada, sobre camada, para daí encontrar o tutano dos ossos. E é ali que a unção quer se alojar e virar uma fogueira. O fogo de Jeremias nos ossos de Jeremias. Foi esse fogo nos ossos de Jeremias que mudou Jeremias. Que fez Jeremias fazer o que ele precisava fazer. Que fez ele viver uma vida que realmente ele vendeu tudo que ele tinha. Né? É como se ele tivesse aberto mão realmente de tudo. Houve um desespero, o fogo entrou no tutano dos ossos. O fogo tem que entrar lá no tutano dos ossos. O fogo tá só escorrendo, ó, ele nem entra, ele passa aqui, ó, e vai pro chão. Foi pro ralo. Desperdiçou substância celeste. Tinha endereço. Era para entrar no tutano dos ossos, era para entrar no coração, no centro do coração. Mas entrou? Não. Por quê? Falta de zelo. Aí eu rodo, eu choro, eu pulo, eu tremo. Ah, que legal, que legal. Pronto, acabou. Não quero mais saber. Agora eu vou para casa, vou seguir a rotina. Eu vou comer a minha pizza, vou programar o médico das crianças, vou falar com o meu chefe, vou resolver o projeto que eu tô pendente e vou viver a vida só. Não, você não tá entendendo, você não tá entendendo. Uma unção que vem do céu de verdade, se você permite que ela entre, ela começa a mudar tudo. As suas prioridades, você fica de cabeça virada, as prioridades já não são mais aquelas, não vai fazer sentido o que você vai priorizar. É igual aquele homem vendendo tudo para comprar um terreno e as pessoas falando, por que ele tá vendendo até a roupa do corpo para comprar aquele terreno? Quem não sabe que tem tesouro debaixo daquela terra, não entende por que o homem está desesperado para comprar aquela terra. A prioridade dele agora não é mais a casa dele, o gado dele, as plantações dele. A prioridade dele agora é aquele terreno específico, que ninguém dá nada para ele, não tem nada demais aparentemente, ninguém tá vendo nada demais, é uma terra que não tá nem produzindo nada, ninguém plantou nada, não tem colheita programada, não tem nada, nada. Por quê? Por que o homem vai dar prioridade para esse terreno? Porque tá lá escondido, plantado debaixo da terra, tesouros do céu. Essa é a prioridade de quem foi batizado, sabe? Batizado mesmo, aquela unção que entra por fora, por dentro e começa a nos mudar por completo. E aí a gente fica, a nossa cabeça vira, a nossa cabeça vira. A gente já não quer as coisas que a gente queria antes. Agora, as coisas que são prioridade para nós não são prioridade para o mundo e as pessoas passam a não nos entender e tá tudo bem, porque eles não têm que entender mesmo, mas eu sei que debaixo daquela terra tem um tesouro. E eu encontrei aquele tesouro, então eu quero desesperadamente aquele terreno onde aquele tesouro está. Interessante, né? Porque é esse tesouro que depois vai vestir esse homem, entende? Porque é um tesouro, é um tesouro. Ele vai ser revestido de glória. Ele vai ser curado das dores, das amarguras. Ele vai começar a ser mais sorridente. E as pessoas vão falar, o que aconteceu? Ele vendeu tudo, só que ele tá mais feliz agora. Ele vendeu tudo, mas ele tá até mais bonito agora. O que está acontecendo com esse homem que entrou em desespero, vendeu tudo que tinha para comprar uma terra, um terreno que a gente nem entende por que ele comprou? Mas agora que ele comprou, passado uns meses, a gente olha para esse rapaz e ele tá mais bonito, ele tá reluzente, ele tá pleno, ele tá sorridente, ele tá vestido de uma glória que a gente não conhece. Tem algo diferente nesse homem. Ele encontrou alguma coisa naquele terreno que nós não sabemos bem o que é. Mas ele encontrou. E o Senhor faz aquele homem que encontrou o tesouro do céu ser rico.
rico de glória, rico de poder dos céus, de autoridade na terra. Pensa, um representante do reino dos céus pisando a terra. Por quê? Porque ele priorizou o céu. Porque ele entrou em desespero, vendeu tudo que ele tinha, ele abriu mão. Quem vende tudo que tem, senão alguém que está em desespero? Mas nós não entramos em desespero. Nossos vasos de barro, às vezes, estão rachados. E o óleo que está caindo dentro, está vazando para fora. E esse não é o propósito do Senhor. Porque a unção que sai pela rachadura de um vaso não unge ninguém. Ela cai direto no bueiro, tá? Não pense você que, não, eu só tô deixando fluir. Estou deixando fluir a unção. Com falta de zelo, com falta de desespero, você acha que está fluindo? Tá fluindo unção para alguém? Tá indo pro ralo. Porque o fluir da unção num vaso de barro é pelo gargalo de cima, não é pelas rachaduras. Entendem? Então, zelo vai selar todas as rachaduras, para que aí a unção vá subindo de nível, subindo, até que chegue lá na boca do vaso, no gargalo do vaso, e aí transborde. Quando ela encheu no topo e começar a transbordar do gargalo de cima, não das rachaduras de baixo, aí começa a tocar as nações, aí começa a tocar as pessoas, aí começa a mudar o ar e o ambiente de quem tá ao redor. Eu falo, tem alguma coisa diferente aqui. Parece que olhar para essa pessoa é olhar para Cristo, parece que tocar essa pessoa, o céu tá me tocando. Só de estar do lado dessa pessoa, eu tô sentindo um negócio e eu não sei o que é. É porque aquela pessoa tá cheia até o gargalo e transbordando. Porque ela selou as rachaduras. Ela não tem altivez dentro dela. Ela não tá soberba, achando que ela é a melhor Coca-Cola do deserto, que ela é especial. Ela tá humilde, quebrantada, lembrando, eu sou um vaso de barro, eu sou um vaso de barro, eu sou um vaso de barro, eu sou um vaso de barro. Dentro de mim tem tesouro do céu, mas eu continuo sendo um vaso de barro. Então eu tô humilde, eu tô quebrantada, com meu coração humilde. E eu tô dando a devida importância para essa unção que desce sobre mim. Eu tô cuidando dela, eu tô retendo ela em mim. Não tem mais buraquinho, não tá indo mais para lugar nenhum. Tá ficando em mim. Isso tá mudando os meus ossos, tá mudando os meus pulmões, tá mudando meu cérebro, tá mudando meus olhos, meus ouvidos, a minha garganta, minhas cordas vocais. Tá tudo sendo mudado pela unção que eu tô retendo em mim. Eu tô permitindo que ela penetre no tutano dos meus ossos. E aqui, de fato, eu posso falar, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É aí que eu posso dizer isso. Porque até o tutano dos meus ossos tem unção. Ai, meu Deus. Dá-me força, Senhor, para falar uma palavra dessa, meu Pai. Precisamos reter. E isso é muito sério, muito sério. Porque eu acredito que, assim, do tempo que eu me converti, lá na década de 90, até hoje, eu vi muita unção sendo liberada na última década. Muita. Mas, assim, de um jeito que antigamente não acontecia. Se acontecesse o que acontece hoje em dia, em termos de unção, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente talvez aparecesse no jornal. Tinham, tá? Não tô falando que não tinha. Mas não era uma coisa tão espalhada. Hoje é uma coisa assim, a unção, ela espalhou igual fogo. Só que a gente não deu valor para ela. Meu Deus do céu. A gente sabe.
Esses dias eu estava assistindo, até comentei aqui. Esses dias eu estava assistindo um DVD do Diante do Trono de 2003. Acho que é 2003. 2003. E não estava acontecendo nada. A Ana Paula Valadão, ela não estava profetizando. Ela não estava caída no chão chorando. Ela não estava nem orando em línguas. Sabe? Uma coisa bem assim, tranquila. Mas as pessoas que estavam ali, acho que era um estádio, lotado, 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 lotado. 2003, né? Tava lotado. A Ana tava cantando. E às vezes ela assim falava uma coisa ou outra. Oh, Senhor, Tu és tudo na minha vida. E aí a câmera dava close na plateia lá, né? No povo. E o povo tava de olho fechado, assim, ó, chorando, chorando, entregando as mãos, orando. E eu falando assim, gente, se fosse hoje em dia, Ana Paula nesse nível, bem tranquilinho, não tá nem orando em línguas, bem tranquilinho, o povo ia estar, tipo assim, fazendo selfie, sabe? Parado, talvez com a boca mexendo na música, né? Cantando ali a letra da música e tal, assim. Mas havia naquela época uma sede que hoje a gente não tem. Só que hoje a gente tem muito mais para beber. Só que a gente não tem sede. Hoje a gente está acostumado, a gente banalizou unção. A gente banalizou presença de Deus. E isso é rachadura no vaso de barro. Por isso a unção chove sobre nós. O diabo não tem o que fazer, ele não tem como impedir a chuva de unção sobre nós. O que ele fez então? Fechou a gente. Esfriou a gente, para que a unção bate na pele, escorre e vai para o ralo. Se ele não pode impedir a chuva, ele pelo menos impede que a gente absorva profundamente aquela unção que está chovendo. Entenderam a estratégia? E a gente caiu igual uns patinhos. E a gente banaliza uma coisa que não tem como banalizar. É substância celestial. Você entende que assim, é os anjos que têm acesso a isso. Os anciãos têm acesso a isso, né? Os 24 anciões têm acesso a isso. Jesus glorificado tem acesso a isso. O Deus Pai Altíssimo tem acesso a isso. O Espírito Santo tem acesso a isso. Aí ele pega disso e chove sobre a terra, chove sobre nós, vasos de barro. E a gente... Amanhã tem mais. Falar, só isso aí? Já foi em evento que o fogo pegava muito mais, isso aí não é nada. Foi feito no céu, para você. A gente está banalizando, a gente está banalizando. Substância celestial, a gente está banalizando. Ah, se a gente tivesse fome, sede no meio de uma chuvarada dessa que a gente tem tido na última década, pelo menos na última década. Ah, se a gente tivesse fome e sede, sabe o que ia estar acontecendo? Essa unção, essa chuva de unção ia estar entrando dentro, no tutano dos nossos ossos. A gente já seria outra coisa. A gente já seria muito mais Cristo do que nós mesmos. Sabe? Não mais eu, mais Cristo vivendo em mim. Ia ser verdade. Ia ser verdade. A gente acha que não mais eu, mais Cristo vive em mim, é sobre comportamentos aceitáveis dentro do cunho religioso. Não mais eu, mas Cristo vivendo em mim é unção se apegando nos meus ossos. Eu não posso refletir o caráter de Cristo sem unção, porque Cristo é substância celestial.
É o Filho do Todo-Poderoso. E você quer fazer isso como? É um teatro? Né? De novo, é um teatro? Você vai fingir que você perdoou, que você é bonzinho, que agora você não fala palavras torpes, que agora você é um santarrão que imposta voz para ler a Bíblia. Mas e os seus pensamentos? E os seus sentimentos? Como é que tá o seu vaso de barro aí dentro? Tá rachado? Você valoriza a substância do céu que desce sobre a sua vida? Ou você despreza, falando, não, eu não preciso dessa bagunça toda aí, não. Eu já sou santo o suficiente. Esqueceu que a altivez e a soberba é uma das rachaduras do vaso de barro. Por isso, não manifesta o céu. Não manifesta o céu. Pode ser até um comportamento impecável, que você olha e fala, não tem muito o que criticar no comportamento, mas cadê a vida de Cristo de verdade? Eu tô vendo comportamentos de um bom menino, né? Aquilo que de vez em quando eu brinco com um certo deboche, né? É a geração do Papai Noel, né? Eu fui um bom menino, eu vou ganhar o presentinho no final do ano. Eu tenho que ser um bom menino. Aí, parabéns, né? Parabéns, você foi um bom menino. Mas cadê a vida de Cristo mesmo? A vida. Não o que os homens podem ver, uma atitude, mas a vida. Isso é unção. A unção que produz isso em nós. A gente está desprezando unção. Porque a gente não entende o que é unção. Aí a gente despreza. Mas é por isso que hoje o Senhor está trazendo essa palavra para nós. Retenha o que você está recebendo. Guarda, sela as rachaduras do seu vaso de barro, para que você possa reter tudo que o céu está chovendo sobre você. Até que o seu vaso de barro transborde pelo gargalo de cima, não pelas rachaduras de baixo. Em nome de Jesus. Chega de uma geração que está sempre rachada, sempre falha, sempre mimizenta no reino. A gente precisa ser transformado por essa unção. E sabe o que é mais legal que Deus está me mostrando aqui agora? Que a própria unção sela rachaduras. A própria unção vai selar rachaduras em você. Por isso ela é preciosa, a gente não pode menosprezá-la ou ter ela como qualquer coisa, sabe? Uma indiferença terrível. Não. Em nome de Jesus, valoriza, tem aquele desespero, igual aquele homem que vendeu tudo, que está descrito na Bíblia. Ele vendeu tudo para comprar o terreno onde tinha o tesouro, a pérola de grande valor que ele encontrou. O desespero por essa unção, porque essa unção, quando ela começa a entrar, ela começa a te convencer do teu pecado. Ela começa a te mostrar onde estão as rachaduras. E você começa a ter prazer em permitir que o óleo santo cele aquelas pequenas ou grandes rachaduras em nós. Aleluia! Pai, que venha esse novo tempo de selo das nossas rachaduras. Põe aí suas rachaduras diante do Senhor agora. Põe aí, aproveita esse tempo. A nossa ministração aqui não é só da boca para fora. Aproveita, vamos colocar agora mesmo. Apresenta aí para o Senhor. Senhor, está diante de ti, está exposto agora diante de ti. Nós não queremos te esconder nada. Muito pelo contrário, tu és o Deus que nos conserta. Então, em nome de Jesus, contempla as nossas rachaduras e nos ajuda a ver, mostra para nós quais são as nossas rachaduras no vaso de barro que somos. Queremos honrar a unção, a substância celeste que desce do céu sobre nós. Então nos ensina, sela. Põe o teu selo sobre cada uma das nossas rachaduras. Começa a nos consertar, Senhor, em nome de Jesus, para que os níveis de unção dentro do vaso de barro, que somos nós,
possa ir aumentando tremendamente, poderosamente, até ser transbordado através da boca do vaso. Faça, Senhor, o que nós não podemos fazer, em nome de Jesus. Faça. Muito obrigada, Senhor. Vai profundamente em nós. Vai profundamente em nós. Vai profundamente em nós. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. O Senhor pode ir mais profundo em você. E nesse profundo Ele vai sarar. Ele vai passar óleo que vai cicatrizar essas rachaduras. Vai fechar. Aleluia. Uma vez a minha cachorra foi num hotelzinho, né, de cachorro, porque a gente tinha que viajar, não tinha com quem deixar e tal, a gente acabou deixando num hotelzinho. Só que o hotelzinho de cachorro tinha mais não sei quantos gatos que ficavam soltos. E um dos gatos que ficava solto pegou a minha cachorra e com a pata assim, rasgou a orelha da minha cachorra assim, né, abriu assim. Virou 2 coisinhas. E a gente ficou 10 dias naquela cidade com a minha cachorra, com a orelha aberta no hotelzinho. O hotelzinho cuidando, né, assim, passando lá tratamento para fechar tudo com o veterinário, né, para trazer o tratamento, para fechar. 10 dias, não tratou, gente. Aquilo continuava aberto, não fechava, continuava, virou 2 coisinhas de orelha assim, né? Não muito, né? Mas um tantinho assim. Gente, eu trouxe ela de volta para casa. Peguei um olhinho de lavanda que eu tinha aqui em casa. Porque eu sei que ela é cicatrizante, né? E uma gota, diretamente ali naquele quartinho, fez o que 10 dias de tratamento com uns pozinhos dos veterinários lá, cicatrizante, pomada e não sei o que, não tava fazendo. Uma gota eu pinguei na hora de dormir. No dia seguinte a gente acordou, tava colado com uma casquinha já de sanguinho aqui assim. Uma gota. Só que eu tô falando de um olhinho de lavanda, entende? Que é uma plantinha aqui da terra mesmo. Agora, você imagina o que uma gota de substância celestial não faz em nós. Não tem corte que não seja cicatrizado, não tem ferimento que seja profundo demais, que uma gota ou um rio de unção não possa te tocar e te curar pro resto da vida. Pode. Uma gota bastaria, mas o Senhor, Ele é tão generoso. O nosso Pai, você conhece a generosidade do nosso Senhor querido? Ele poderia, uma gota já seria suficiente, mas Ele libera um rio de águas vivas para a gente se afogar na cura dEle, para a gente nadar de braçada no deleite dEle, na cura dEle. O bálsamo de Gileade está sobre os nossos vasos de barro rachado. O bálsamo de Gileade está caindo dentro do vaso de barro que somos nós, para curar esses cortes e essas feridas. Por isso nós precisamos valorizar mais o que cai do céu. O que cai do céu não é qualquer coisa, queridos. O que cai do céu é substância celestial que dinheiro nenhum compra, que nada nessa terra se compara. E a gente tá dando de ombro para essa unção. A gente tá indiferente. A gente tinha que estar igual aquele homem da Bíblia, vendendo tudo. Desesperado, falando, pelo amor de Deus, Senhor, vem com a tua unção, com a tua substância celestial, que não tem homem nessa terra que vai me mudar. Não tem tratamento nessa terra que pode fazer o que a tua unção vai fazer em mim, quando ela tocar em mim. Eu não quero substituir o que vem do céu pelo que vem da terra. Eu não quero.
Eu tenho sede do céu, eu quero que o céu produza. Cadê a fome? Cadê a sede? É isso que nós precisamos pedir para o Senhor. Um desespero por aquilo que o céu pode nos dar. Quem é que não concorda com isso, por favor? Quem não concorda com isso é quem não experimentou. Ou está sendo induzido aí por pensamentos das trevas nesse momento. Porque o que realmente aqueles que já experimentaram testificam é que não há nada melhor nessa terra do que ser tocado pelo céu. Então a gente achou a pérola de grande valor. Só que a gente não vendeu nada para comprar aquele terreno. A gente não pagou preço nenhum. A gente falou, é uma benção mesmo, hein? Isso aí é top, viu? Meu Deus. E aí, vamos lá tomar um sorvete? Vamos dormir? Vamos comer uma pizza? Então tá. Vamos terminar aquele projeto lá do chefe? Vamos. Você acabou de encontrar a pérola de grande valor, mas tudo bem, né? Deixa ela lá. Eu quero é seguir minha rotininha aqui. Sabe por quê? Porque a unção não entrou. Porque se ela entrar, se ela passar pela camada da nossa pele e começar a tocar nossos músculos, entrar pelas nossas veias, tudo vai mudar. É absurdo a mudança que acontece quando a unção nos toca. E sabe o que é mais louco? Que é triste, assim, né? É que a maioria de nós, a gente tem experiências com unção. E glória a Deus por isso. Eu falo que nessas últimas décadas aqui, 1,5 décadas por aí, o que a gente experimentou de unção, seja num evento, num seminário, num culto muito fervoroso, ou dentro do quarto com a porta fechada, ou num vídeo do YouTube, mas a unção te encontrou, meu irmão. Você teve contato com a unção em algum momento da sua história, você encontrou a unção. Só que a sua vida continuou praticamente a mesma. Porque é como aquele homem que encontra o terreno com o tesouro, mas não vende nada para comprar aquele terreno. Fala, eu já sei até onde fica aquele terreno abençoado. Olha, quem comprar aquele terreno ali, viu, vai se dar bem. Por que você não compra? O terreno chegou até você, compra ele. Não, é que assim, eu não tenho, né, o montante total, o valor total para comprar esse terreno agora, sabe? É complicado, né? Eu tenho ali minhas cabecinhas de gado, tenho ali minha colheitazinha, que daqui a pouco eu vou colher. Tem uma casinha ali, mas assim, né, gente? É só o que eu tenho, entendeu? Como é que eu vou fazer para comprar o terreno com o tesouro ali? É complicado, é complicado. Afofa o travesseiro, puxa a coberta e dorme. Não é terrível? A gente encontrou a pérola de grande valor, gente. Só que a gente afofou o travesseiro, virou pro lado e dormiu. Não faz sentido, mas é o que a gente tem feito. Por isso que é o tempo de que haja um corte, sabe? Os anjos do nosso Deus, com espadas de fogo, estão cortando dos ares da nossa nação a ação da hipnose, da apatia. Hipnose que eu falo são as... Amém, né? Em nome de Jesus. Hipnose são as ações subliminares, são ações escondidas, ações
secundárias que aparentemente a gente olha e não vê, mas são mensagens que estão entrando e capturando a nossa mente para uma apatia, um sono, um negócio do tipo, eu encontrei a pérola de grande valor. Encontrou, meu filho? Então por que você não tá desesperado para tomar para si aquela pérola? Não, é que... sei lá, ó, já deu horário de ir pra cama, vou dormir. Não vai dormir. É bizarro assim mesmo, não tem explicação. A nossa mente tá assim, a gente funciona de um jeito que já não tem mais explicação. Há uma apatia. Exato, Noara. Tem um short, inclusive, aqui no canal, tá, pessoal? Um short, deixa eu ver se ele tem um título. Ai, meu Deus. Falando sobre vida e movimento. Vida e movimento. Não lembro exatamente o tema agora que eu dei, o título que eu dei para esse short. Mas ele tem esse tema de vida e movimento, alguma coisa assim. Você clica e assiste, recebe aquela oração. É uma manifestação ali muito certeira, né? Onde eu tô liberando algo que o céu está fazendo. Eu só dei, sabe? Eu só anunciei, o céu já está fazendo, né? Eu vejo que, assim, através da liberação da nossa voz, há, sim, né, um movimento do céu acontecendo. E são anjos com espada de fogo, cortando a ação da apatia, da hipnose, que se abateu sobre a nossa mentalidade. A nossa mentalidade era algo que o diabo tinha muito apreço. Porque ele sabia que se ele adormecesse a nossa mentalidade, a gente ficasse tipo... podia vir a chuva de unção que fosse sobre nós. A gente não ia pagar o preço por ela depois. A gente ia deixá-la escorrer e ir pro ralo. É o que eu disse. Satanás não podia impedir a chuva de unção sobre nós. Então ele trouxe uma apatia e uma indiferença satânica para nossa mente. E a gente fica... foi ok, foi legal. Não, fio desencapado, aquela pessoa ali, assim, ó, poderoso. E nada, é só isso aí mesmo. É alguém que você vai lá, assiste e depois você vai embora. Não, mas ela não orou por ti? A unção não foi impartida sobre a tua cabeça? Foi legal. Eu senti um arrepio, até chorei. E aí? É isso aí. Acabou aí. Não sei mais o que tem aí depois. É isso. E não mudou nada. Não mudou nada. Porque a unção passou, escorreu e caiu na pele. Caiu. Coisa triste demais, gente. Coisa triste. Você tem que... A hora que você perceber que você entrar num ambiente onde tem unção genuína do Senhor, né? E aqui a gente precisa ter muito discernimento mesmo, porque existem os enganadores para tudo quanto é lado, né? Então, nosso discernimento, seja ativado aí. Em nome de Jesus, Pai, ativa o discernimento dos meus irmãos. Ativa. Reblabaxo, requetana, reblaxo. Que vocês possam ter olhos para ver, que vocês possam ter ouvidos para ouvir, que vocês possam ter um coração que sente, percebe, ouve a voz do Eterno e fala: opa, meu Deus, estava indo pro abismo, mas percebi a tempo, dá meia volta, foge. Discernimento. Discernimento é salvação, e te salva de muito perigo, entende? Não tô falando da salvação de Cristo, tá? Mas tô falando da salvação dos perrengues, entende? O discernimento nos livra disso. Então, em nome de Jesus, recebe um aporte maior de discernimento. Toma posse desse discernimento. Deixa ele entrar lá no tutano dos seus ossos. Deixa ele fazer parte da sua estrutura física, mental, espiritual. Pronto. Toma posse. Pronto.
Agora, se eu entrar num ambiente e tiver ali uma manipulação de engano, eu vou saber que algo de errado não tá certo. E não vou me entregar a isso. Mas, por outro lado, se eu entrar num ambiente onde o fogo do céu está sendo gerado pelo nosso Deus Altíssimo, aí, meu querido, eu vou te pedir em nome de Jesus, mergulha. Mergulha sem resistência, mergulha. Ah, mas o que os outros vão falar? Eu não tô nem aí, o que os outros vão falar? Eles vão resolver a minha vida depois? Eles não sabem nem meu nome às vezes. O que eu tenho com eles e o que eles têm comigo? Eu quero a vida eterna e quero que o Senhor possa vir e através da minha vida fazer o que Ele quer fazer. Completar a obra dele na minha vida. Esse é o nosso compromisso. Não, peraí, entendi. Você tá achando que o seu compromisso é com as pessoas, é com o que elas pensam sobre ti. E aí, se você tem compromisso com a opinião alheia, então realmente, você vai precisar abrir mão de muito mergulho. O Pai vai fazer mergulhos e mais mergulhos para você. E vai falar, vai? E você vai falar, vou não. Vou não, porque olha só, fulano não foi, a fulana também não, o outro também não, tá todo mundo só olhando na margem. Então eu vou ficar aqui também, olhando na margem, vou ficar aqui. Porque se eu pular nesse lago, nesse rio, nessas águas profundas, o que vão falar de mim, né? Quem tá na margem vai falar mesmo. Ah, os que estão na margem não sabem o que é o toque. Não sabem o que é o Senhor te tocando profundamente. Não sabe. Eles estão na margem. Só que você está permitindo, vamos dizer assim, não permita, já vou falar assim, não permita que quem está na margem controle o que você vai decidir. O Senhor preparou uma piscina, uma fogueira, um rio, um oceano e disse, vem, a água tá boa, pula aí. E você tá preocupado com que as outras pessoas que não pularam ali, não obedeceram ao Senhor, não se renderam ao convite do Senhor, e você tá preocupado com que essas pessoas que não são nem referência de nada, o que essas pessoas estão pensando, qual a opinião delas? Não sei, elas não são referência de nada para mim, o que me importa eu saber o que elas estão pensando a meu respeito? Se elas não são referência de nada para mim. Elas nem obedeceram, elas obedeceram. E elas vão ser minhas referências? Eu vou ditar o que eu faço ou deixo de fazer por causa de pessoas que nem são referência para mim? Porque elas nem obedecer, obedecem? Nem se render, elas se rendem. Nem se prostrar, elas se prostram. Escolha suas referências. Para onde você vai olhar? Às vezes o anjo do Senhor vai estar olhando para você assim, ó. Vem. E aí você até começa a querer ir, né? Aí de repente você olha pro lado. E do lado tá um monte de Zé Mané covarde. Que não quer ir. E tá de braço cruzado assim. Sei lá. Vou não. Não, tá até legal assim observar, sabe? Ver as pessoas que estão lá assim sendo tocadas. É legal, mas eu vou só assistir. A plateia. E aí você para de ir com a direção que o anjo estava te chamando para te dar o presente que o céu estava te dando. Para seguir aquele que está desobedecendo ao Senhor. Porque o convite era para aquele que está na margem também. Só que ele não foi. Escolha melhor sua referência em nome de Jesus. Escolha melhor sua referência em nome de Jesus. A hora que a piscina do Senhor se faz, que o rio do Senhor se faz ali na sua frente, a hora que o altar de fogo aparece na sua frente, meu amigo, é substância celestial. Sabe o que ela vai fazer? Lembra da lavanda na orelhinha da minha cachorra? Uma gota fez o que 10 dias de tratamento com uma clínica de veterinário não resolveu. Agora imagina a unção, substância celestial te tocando. O que pode acontecer? Qual é o limite? Expande assim, ó, a sua fé.
e mergulha. Vai de cabeça, fala, Senhor, era tudo que eu estava precisando. Era tudo que eu estava pedindo. Que o Senhor viesse e fizesse do seu jeito, porque homens já tentaram, eu já tentei, já fiz muitas situações, nada resolveu. Mas o Senhor pode resolver isso. Vem com a tua unção e resolve o problema da minha vida que eu não estou conseguindo resolver sozinha. 10 dias com a orelhinha aberta. Uma gota de lavanda e fechou. Quanto mais eficiência e poder não há na unção do Pai do que numa gota de lavanda. A lavanda é da terra. A unção é do céu. A unção vai te surpreender na potência dela em te curar. Assim, não é tarde demais, né? Para nós. Por isso que Deus está trazendo essa palavra. Mas Ele também não espera para sempre. Sabe? O bonde vai passar. Ele não espera para sempre. Quando o trem, o metrô chega na estação, ele tem um tempo que ele fica ali esperando. E ele fica generosamente esperando todo mundo que vai subir nele. Ele fica ali por um tempo. Mas não é para sempre. Ele tem um destino. Ele vai com aquela locomotiva igual um trem-bala para outro destino. Aproveita enquanto o trem dessa unção tá na sua estação e sobe nele, em nome de Jesus, antes que seja tarde. Depois que o trem for embora, aí não vai adiantar chorar. Que em nome de Jesus a gente possa ter nesse momento essa ministração de um zelo sobrenatural, nos ensinando, sabe? Pedindo para o Senhor nos ensinar a ter zelo pelo que a gente recebe do céu, para que aquilo não escorra e vá embora, não, aquilo entre em nós, entre. E sabe como que entra? Com fome e sede. Quanto mais desespero você tiver aqui dentro no seu coração, mais espaço você está dando para aquela unção mergulhar e perfurar pele, músculos, veias, artérias, osso, pá, chegou no tutano. Aí deixa ele lá. Aí lá ele tá mudando tudo. Lá ele tá mudando tudo. Lá ele tá mudando tudo. Mudando tudo. Então, em nome de Jesus, estende a mão. Ou se você não puder estender a mão, sei lá, o que tá acontecendo aí. Mas abre seu coração nesse momento. Entende que o céu vai tocar a terra agora. Então, é um momento precioso, importante. Abre seu coração nesse momento. Para aquilo que o céu vai trazer para você. Restauração de zelo. Restauração de zelo. É isso que nós vamos liberar agora. Em nome de Jesus. Então, você que está no vídeo, ou vocês que estão aqui, minha equipe preciosa, estende a mão, ou abre o coração e a mente. E nesse momento, não tenha isso como qualquer coisa. Não tenha isso como qualquer coisa. Espírito Santo, traga a sua convicção da sua presença, para que eles entendam o temor diante de ti, diante do que o céu quer fazer nesse momento. E agora, irmãos, vocês que estão prontos para receber, que querem subir nesse trem agora, antes que seja tarde demais e o trem vá embora da estação. Abram seus corações agora. Abra o mais profundo do seu coração agora, com fome e com sede, porque só vai entrar na medida da sua fome e da sua sede. Xerebalai, me caia lá abaixo. Ritititititi, xoreblacandarablaixe. Que o roblobo xoreblequia, ai, xoreblebebebebe, xereblequejo. Recebam zelo do Senhor sobre as vossas mentes e sobre os vossos corações. Recebam zelo. Zelo, amor, paixão, desespero, valorização pelas substâncias celestiais que caem sobre ti. Para que elas não escorram pela sua pele e vão embora, mas para que elas penetrem no mais profundo das camadas da sua estrutura, do seu ser, na sua musculatura, veias, artérias, tendões,
até chegar nos ossos e perfurar os ossos agora em nome de Jesus e chegar no tutano, na parte mais central do osso, na parte mais interna dos ossos, de todos os ossos, da cabeça aos pés. Que esse zelo, essa unção de zelo, permeie e penetre profundamente na estrutura física de vocês. Em nome de Jesus. Pois nós desejamos, Altíssimo. Desejamos, Altíssimo. Estamos aqui como aquele homem que vendeu tudo, que disse: eu te dou tudo, Pai. Eu te dou tudo, eu te dou tudo. Eu posso ficar sem nada, contanto que eu tenha a pérola de grande valor. Contanto que eu tenha o tesouro nesse terreno. Eu te encontrei, Pai. Eu encontrei os teus altares. E agora eu quero ficar neles. Esse é o melhor lugar para mim. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. Um dia, Senhor, um dia na tua casa, um dia na tua presença, vale mais do que 1000. Vale mais do que 1000 fora dela. Não tem nada que seja mais precioso. Nós encontramos os teus altares. Nos permita habitar nos teus altares. Nos permita mergulhar no fogo do teu altar. Nós queremos ser encontrados no meio das labaredas de chamas do teu altar. Muda nossa estrutura física, muda nossa estrutura mental, de pensamentos, muda nossa estrutura emocional, de sentimentos, muda nossa estrutura, Senhor. Muda os nossos pensamentos. Caia por terra, Senhor, toda a apatia, todo controle hipnótico, caia por terra em nome de Jesus. Que renasça a força da tua noiva guerreira, que vai buscar com esforço, com violência, com desespero. Ela vai pagar o preço do teu reino. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, e marca a nossa geração com o fogo do altar nos nossos corações, nos nossos ossos, no mais profundo do nosso ser. Marca, coloca a tua assinatura em nós. Assinatura de fogo que vai ficar queimando as labaredas eternamente em nós. Somos propriedades do Eterno, propriedades do Altíssimo. E a tua assinatura de fogo, com chamas e labaredas de fogo, está lá, demonstrando no mundo espiritual que nós temos um dono, que o nosso fogo, que o fogo do Senhor está queimando os nossos ossos, porque nós pertencemos a Ti, ao Deus que é eterno. Em nome de Jesus, caminhando, Senhor, por pontes celestiais até o destino que o céu programou para cada um de nós. Constrói, Senhor, essas pontes celestiais através do desespero, da correspondência desesperadora pela tua chama. Isso construa em nós, Senhor, pontes para o avivamento, pontes para o destino ao qual o Senhor quer nos conduzir, Senhor. Que os nossos pés não errem o destino, que os nossos pés não vacilem, não desviem do seu santo destino para nós, para nossa terra. Em nome de Jesus, que o teu fogo queime em nossos corações, que o teu fogo consuma as nossas mentes, mentalidades, pensamentos antigos. Queremos o odre novo para o vinho novo. Profetizo agora mente nova para unção nova. Em nome de Jesus, seremos tua casa, casa da tua unção, sem rachaduras, para que a tua unção cresça e aumente e se multiplique em nós e transborde através de nós para as nações. Em nome de Jesus, sela-nos assim, Pai.
nessa tua palavra, nessa tua verdade, com o sangue de Jesus e com a tua nova unção sobre nós, a unção deste dia sobre nós. E que a cada manhã a gente clame com fome e com sede pela unção daquele dia específico. Pois cada dia o Senhor tem porção nova, de unção nova, para encher o vaso até que ele transborde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O zelo sobre nós foi instaurado e renovado. Em nome de Jesus, né, queridos? Amém, amém, amém. Amados, hoje nós vamos precisar finalizar um pouco mais cedo, tá? Eu gosto muito do momento que a gente recebemos. Olha lá, os irmãos, gente, os irmãos que estão online já estão me respondendo aqui, aleluia. Já receberam, tomaram posse, entendeu? Não ficaram com indiferença. Receberam, todos receberam. Aleluia. Obrigado pela festa aí comigo. Aleluia, queridos. E vocês que estão aqui também no YouTube, que vocês tenham recebido também. Esse é o meu desejo, a minha oração, o meu clamor, a minha fome, a minha sede, é que vocês recebam também, em nome de Jesus. Vamos finalizar por aqui, tá bom? O Senhor é grande, tem feito grandes coisas, tá? Glória a Deus por esse recebimento agora. E agora eu vou dispensar vocês nessa unção para que vocês continuem queimando, pois esse é só o começo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.